Agora, para dividir o tempo do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, eu chamo virtualmente, falarão as senhoras Adriana Paula Borg e Rutileia Ferreira Barbosa. Boa tarde a todas as pessoas. Cumprimentos ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes pela iniciativa urgente em nosso país. O IBD CRIA, ele traz seu posicionamento com foco nos direitos da criança e do adolescente em situação de rua, tendo sido bastante contemplado nas falas anteriores, e ele se posiciona a favor desse julgamento para que sejam priorizadas as políticas públicas de prevenção à situação de rua, ao acolhimento institucional, e que para tanto sejam observados o direito à moradia, o emprego e renda, saúde, educação, assistência social e especialmente a convivência familiar e comunitária, sem prejuízo ao direito de ir e vir, garantindo o direito às cidades, à circulação e ao livre brincar, apostando em políticas públicas que democratizem o espaço da rua, enquanto espaço público a ser ocupado. Tais feitos apoiam a implementação do direito e participação de crianças e adolescentes na medida de suas idades e inclusão de suas opiniões nos espaços políticos. Se faz necessário a capacitação dos serviços de saúde, educação, assistência social que atende essa parcela da população, a partir da concepção de uma ética forjada na educação de rua, ao invés da abordagem de rua, como nós temos legislado, e apostar uma formação em CREA, serviços de acolhimento, clínicas de rua, UBS, CAPs, escolas e centros de convivência. Muito se falou aqui, nas diversas instâncias, sobre o decreto federal que institui a política nacional para a população em situação de rua, e a importância do fortalecimento e estruturação dessa política e do bom funcionamento dos comitês POP Ruas, para que eles possibilitem também o acesso a esses direitos mencionados e também o direito à convivência comunitária. Acessar a convivência comunitária em espaços comunitários favorece o respeito à vida, à cidadania e à dignidade da pessoa humana em seu aspecto subjetivo, garantindo condições para o desenvolvimento físico e psíquico de crianças e adolescentes minimamente garantidos, via os afetos, para que isso possibilite crianças e adolescentes também articular apoios e redes para que suas vidas e existências sejam possíveis em suas singularidades. Tais estruturas devem ser garantidas desde a primeira infância. Quando se trata de crianças e adolescentes em situação de rua, devemos levar em consideração, como muito se falou aqui também, as violências estruturais. Já foi mencionado no Conselho Nacional dos Direitos Humanos em 2021 as graves violações relacionadas às interseccionalidades e às dificuldades de interrupção dos círculos de violência, o recolhimento forçado de crianças e adolescentes, afastamento familiar, institucionalização da infância como medida de praxe, culpabilização das famílias por negligência, abandono ou violência, apoiando o afastamento como medida de primeiro plano. Eu vou passar a palavra para minha colega Rutileia agora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Adriana. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor ministro, às demais instituições que estão participando dessa audiência pública, em especial aquelas que estão aqui defendendo o artigo 227 da Constituição Federal, que é a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Então, dando continuidade ao que a Adriana falou em relação ao posicionamento do IBD CRIA, é urgente que a gente destaque a necessidade de fortalecimento dos CREAs no âmbito dos poderes municipais. Esse trabalho realizado pelos centros, ele é fundamental no tocante ao acolhimento e atenção às crianças, adolescentes e suas famílias que estão em situação de rua. Os municípios precisam garantir que o trabalho dos CREAs eles sejam efetivados por meio das equipes técnicas, de modo a garantir que crianças, adolescentes e famílias tenham atendidos a todas as suas necessidades. E aí, nesse sentido, é importante observar a importância de uma equipe técnica realmente multiprofissional, multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados. E eu destaco a necessidade do advogado para que a gente tenha em mente que a importância do acesso à justiça, que o direito de acesso à justiça, ele deve ser garantido também a essa população que está vulnerada em seus direitos.
a cidadania da população em situação de rua, em muitas das vezes, e digo até na maioria das situações, ela sequer é reconhecida. Então, reforçar a importância de ter uma equipe técnica qualificada nos CREAs, com psicólogos, assistentes sociais e advogados, que visem o apoio e a atenção para as necessidades das crianças e adolescentes, assegurando a elas o acesso ao sistema de garantia de direitos preconizado na Resolução 113 de 2016 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é garantir com que essas crianças e adolescentes, além de ter o acesso à justiça, elas também sejam ouvidas, que é outro direito fundamental garantido a ela pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do mais, é importante pontuar que o acesso à justiça e a participação de crianças e adolescentes na vida pública é um direito, esse protagonismo é um direito que foi elencado na Constituição desde 1988, com o artigo 227. Portanto, é imprescindível que na formatação dos membros dos comitês, por exemplo, da população de rua, estejam presentes crianças e adolescentes, bem como os conselhos municipais de direitos das crianças e dos adolescentes, porque é a partir disso é que se vai garantir o direito à voz e participação dessas crianças e adolescentes que precisam participar e protagonizar também as decisões que dizem respeito às suas vidas. Senhora Rutileia, só concluindo, por favor. Certo. Então, concluindo, a gente encaminha que a necessidade desse protagonismo ele também é importante para as ações que vão visar a prevenção. É importante que a gente escute as crianças e adolescentes que estão em situação de rua, que a gente entenda as suas demandas e que a gente construa políticas públicas que, de fato, tenham a participação desse público, porque construir políticas públicas sem ouvir o destinatário final não vai ser uma política pública que, de fato, vai atender às demandas que as pessoas que estão em situação de rua, especialmente as crianças e adolescentes, necessitem.